Cristo é superior, ele é maior, ele é melhor do que Moisés. Cristo é superior, ele é maior, ele é melhor do que Salomão. Cristo é superior, ele é melhor, ele é maior do que Abraão. Cristo é superior, ele é maior do que os anjos. Cristo é superior, ele é melhor, ele é maior do que o arcanjo. Cristo é superior, ele é melhor, ele é maior do que os querubins. Cristo é superior, ele é melhor, ele é maior do que os 24 anciões. Cristo é superior, ele é maior do que os sacerdotes, ele é maior do que o sumo sacerdote. Cristo é superior. Jesus é a expressão total da glória de Deus. Cristo é a expressão total do amor de Deus. Cristo é a expressão total da onipresença de Deus. Jesus é a expressão total da face de Deus. Cristo é a expressão total da bondade de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Fique comigo até o final deste vídeo. Hoje nós vamos estar estudando sobre a carta aos Hebreus, do capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo de número 3, de forma expositiva e profunda, guiados pelo Espírito Santo de Deus, à luz das Escrituras. Vamos tomar por base Hebreus capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 2. Antes de nós lermos o texto, vamos introduzir, então, se inscreva neste canal, coloque aí o sininho para tocar, comente, compartilhe, vamos junto propagar o Evangelho de Cristo para a glória de Deus. Queridos, o capítulo número 1, número 2 e número 3 da carta aos Hebreus, ele vai destacar a supremacia de Cristo. O objetivo desta aula, irmãos e irmãs, é demonstrar de forma expositiva que Cristo é superior a tudo e a todos, profeta, anjos, Moisés, e que abandoná-lo é apostasia. O autor da carta aos Hebreus, ele não é declarado. A atribuição tradicional a quem escreveu é ao apóstolo Paulo, mas isso não é conclusivo. Essa carta aos Hebreus, ela é destinada a cristãos e judeus pressionados a retornar ao judaísmo. O propósito da carta aos Hebreus é mostrar que Cristo é o cumprimento final e perfeito da revelação de Deus. Ele é superior, ele é melhor, ele é maior. A advertência central é não retroceder na fé. Portanto, concluímos que abandonar Cristo é abandonar a única revelação completa de Deus. O verso 1 do capítulo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos dias ele tem falado conosco por intermédio do teu Filho,
Jesus Cristo. O autor aqui neste versículo, ele apresenta Jesus como a revelação final e perfeita de Deus. Ele é superior, ele é melhor, ele é maior do que os profetas. Ele é superior aos anjos e a toda a criação, pois Cristo é o Filho eterno, Criador de todas as coisas. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus não é apenas o mensageiro de Deus, ele é a própria mensagem viva do céu. No verso 2 está escrito: a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também ele fez o mundo. Este versículo nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que Deus revelou-se plenamente em Jesus Cristo, seu Filho. Ele é o herdeiro de tudo. Cristo é criador do universo e a voz final de Deus para a humanidade. Não há revelação maior ou mais completa do que Cristo Jesus. Quem ouve o Filho, ouve o próprio Deus falando. O Deus que reina nos céus foi o mesmo que desceu do céu para nos salvar na cruz do Calvário. O capítulo 1 destaca profundamente a supremacia do Filho. O autor apresenta Cristo como a revelação final e perfeita de Deus. O Filho é descrito como o próprio Deus eterno, Criador, sustentador do universo, herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1 afirma a divindade plena de Cristo, a sua entronização. Ele está à direita do Pai e revela a sua superioridade absoluta sobre os anjos. Ele não é um mensageiro criado, mas o próprio Deus revelado. Cristo não é apenas o portador da revelação, ele é a própria revelação de Deus. Queridos irmãos e irmãs, o capítulo 2 da carta aos Hebreus vai tratar uma temática sobre a humanidade do Filho e a sua obra redentora. O autor enfatiza que o Filho se fez plenamente humano para realizar a redenção. Ele se identifica com a humanidade. Cristo sofre, ele morre e destrói o poder da morte, ressuscitando dos mortos, libertando os que estavam escravizados pelo medo. O capítulo apresenta a encarnação de Cristo como essencial à salvação. Cristo é o autor da salvação, que conduz muitos filhos à glória da vida eterna, tornando-se um sumo sacerdote fiel, verdadeiro e misericordioso. Aquele que é superior aos anjos se fez homem para poder salvar os homens. No capítulo 3, queridos irmãos e irmãs, o tema da carta aos Hebreus vai trabalhar Cristo superior a Moisés e o chamado à perseverança. O autor compara Cristo a Moisés, afirmando que Jesus é superior, é melhor, é maior do que Moisés, pois é o filho sobre a casa,
enquanto Moisés foi o servo na casa. O capítulo exorta os cristãos, crentes, a não endurecerem o coração como Israel endureceu no deserto. Portanto, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, arrependei-vos dos vossos pecados, se convertei-vos dos vossos maus caminhos. É chegado até vocês o reino de Deus, o reino dos céus. A negligenciar a voz de Cristo conduz ao afastamento de Deus. O capítulo 3, queridos irmãos e irmãs, destaca a fidelidade de Cristo e a responsabilidade humana de perseverar na fé. A incredulidade é apresentada como grande perigo que impede a entrada no descanso de Deus. Assim como Israel, muitos deles caíram em meio ao deserto e não entraram na terra prometida. Nós também caminhamos pela fé em Cristo Jesus e não podemos desfalecer. A síntese geral do autor, ele revela que Cristo é a revelação suprema de Deus. O Filho é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A salvação exige fé perseverante e obediência à voz do Cristo. A supremacia de Cristo exige uma resposta da fé, obediência e perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. De forma expositiva, queridos irmãos e irmãs, o capítulo 1 trata da supremacia de Cristo, a supremacia do Filho, conforme nós lemos na introdução. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Este verso nos ensina que Deus sempre falou, mas de forma progressiva. Muitas das vezes teve revelação gradual. Deus falou de muitas maneiras, através de sonhos, visões, leis e os profetas. No versículo de número 2 do capítulo 1 está escrito: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O verso nos ensina, quando lemos os últimos dias, aponta para a era messiânica do Cristo. Deus agora fala definitivamente por intermédio da sua poderosa palavra, a saber, Cristo é a palavra de Deus. O Filho não é apenas mensageiro, ele é a própria mensagem. Jesus é a revelação final e não haverá outra. Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3, a quem constituiu herdeiro de tudo, sendo o resplendor da glória. São 7 declarações sobre Cristo que o autor nos ensina. Número 1, Cristo é o herdeiro de tudo. Número 2, Cristo é o Criador do universo. Número 3, Cristo é o resplendor da glória de Deus. Número 4, Jesus é a expressão exata do seu ser. Número 5, Cristo é sustentador de todas as coisas. Número 6, Cristo é o purificador dos pecados. Número 7, Cristo estará assentado, à direita do Pai. Cristo é Deus em essência e não apenas em função. Em Hebreus, capítulo 1, queridos irmãos e irmãs, no verso 4 está escrito:
feito tanto mais excelente do que os anjos. Este versículo nos ensina que os anjos eram altamente venerados no judaísmo. Jesus não é um anjo elevado, ele é o Filho eterno. Em Hebreus capítulo 1, do verso 5 ao verso 14, vai trabalhar a temática de que Cristo é superior do que os anjos. Os pontos principais revelam e nos ensinam que os anjos são os nossos conservos e são servos de Cristo. Cristo é o Filho. Anjos adoram a Cristo. O trono de Cristo é eterno e inabalável. Jesus não é a parte da criação. Ele é o Criador soberano. Cristo criou todas as coisas no céu, na terra, nos mares e abaixo da terra. Inclusive os anjos, arcanjos, querubins, serafins, 24 anciões. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao capítulo 2, a qual o autor da carta ele vai trabalhar a temática, a humanidade e a obra redentora de Cristo. No capítulo 2, verso 1, está escrito: portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Esta carta, neste versículo, traz a primeira advertência. É um perigo negligenciar a salvação. Não rejeitamos Cristo apenas negando, mas relaxando também espiritualmente. Em Hebreus capítulo 2, no verso 2 ao 3, está escrito: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Este verso, ou estes versículos, nos ensinam que a lei foi mediada por anjos. O evangelho foi anunciado pelo próprio Filho de Deus, a saber, Cristo Jesus. A maior revelação, a maior responsabilidade. Em Hebreus capítulo 2, do versículo 5 ao verso 9, está escrito: vemos Jesus coroado de glória e de honra. Neste versos nos ensina que Jesus se humilhou, tornou-se homem, sofreu até a morte sendo crucificado, mas ao terceiro dia o Pai o ressuscitou dos mortos e ele vive eternamente, e quem confessar com seus lábios e crer pela fé em Cristo Jesus, a sua morte e ressurreição, tem a promessa da vida eterna. A encarnação não diminuiu Cristo, mas revelou o seu amor. Em Hebreus capítulo 2, no versículo 10, está escrito: convindo que aperfeiçoasse pelo sofrimento. Aperfeiçoar significa tomar completo no propósito. Este versículo nos ensina que Cristo se tornou o autor da nossa salvação, pois Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao capítulo 2, verso 14 ao 15, que está escrito: para destruir aquele que tinha o poder da morte. Satanás não foi ainda totalmente aniquilado, mas teve o seu poder quebrado. O medo da morte foi vencido, pois em Cristo temos vida e vida com abundância
e vida eterna, pois Cristo é o manancial de água viva, e quem bebe da sua água, dentro de ti se torna uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Na vitória espiritual, o crente não vive mais escravizado pelo medo. Aonde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Ele venceu a morte e vive eternamente. Em Hebreus capítulo 2, no verso 17 ao verso 18 está escrito: para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Jesus entende as nossas dores. Este versículo nos ensina, queridos irmãos e irmãs, eu vou repetir, que Jesus entende as suas dores, que Jesus entende as minhas dores, o meu sofrimento. Jesus entende as suas dores. Ele socorre aqueles que são tentados e também provados. Cristo não é distante, ele se compadece e está conosco todos os dias até a consumação do século, por intermédio da palavra de Deus, no Espírito Santo que habita dentro de nós. No capítulo 3, a temática que o autor trabalha é que Cristo superior a Moisés. No capítulo 3, verso 1, de forma expositiva, está escrito: considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A palavra considerai significa examinar profundamente que Jesus é o apóstolo enviado de Deus e o sumo sacerdote fiel, eterno e verdadeiro, que representa a humanidade. Em Hebreus 3, do verso 2 ao 6, está escrito: Moisés foi fiel como servo, mas Cristo é fiel como filho. Temos a comparação: Moisés como servo na casa de forma temporária. Em Hebreus 3, versos 7 ao 11, está escrito: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. É uma advertência com base no Salmo de número 95. O perigo da dureza do coração. Isso significa, queridos irmãos, que a desobediência continua. Ou seja, a desobediência contínua gera insensibilidade espiritual. Em Hebreus 3, verso 12, está escrito: tende cuidado para que nenhum de vós tenha um coração mau. Ou seja, este versículo está nos ensinando e nos exortando a tomar cuidado para não ter um coração mau, pois a apostasia começa no coração e também na mente. O afastamento é progressivo. Em Hebreus capítulo 13, já quase partindo para a conclusão, está escrito: exortai-vos uns aos outros todos os dias. O verso nos ensina que a comunhão é uma proteção espiritual. O engano do pecado, ele endurece os corações. Em Hebreus 3, verso 19, está escrito: e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ou seja, Israel caiu prostrado ao deserto. Daqueles que saíram lá do Egito, somente Josué
e Caleb entraram daquela geração na terra prometida. Não é a falta da promessa, é a falta de fé e a falta de obediência, pois foram murmuradores e desobedientes à voz do Senhor nosso Deus e também não tiveram fé. A conclusão desta aula, queridos irmãos, nos ensinamentos centrais da carta aos Hebreus é: Cristo é a revelação final de Deus. Cristo é superior aos anjos. Cristo se fez homem para nos salvar e nos dar a vida eterna. Cristo é maior do que Moisés. O maior perigo é negligenciar a sua fé. Portanto, cuidado com a sua fé. Não negligencie a sua fé. Tem muitos virando nesse tempo, né? Cristão 007. Ele chega nos ambientes, nem parece mais cristão. As pessoas não conseguem mais identificá-lo. Permita-me sair um pouco aqui, abrir um parênteses e fazer uma aplicação. Paulo escreveu, e ele disse que nós somos a carta escrita de Cristo, ou seja, vós sois a carta do meu apostolado, ou seja, o testemunho de vocês tem que glorificar a Cristo, tem que exaltar ao Senhor. Sejam meus imitadores, disse Paulo, assim como eu sou de Cristo Jesus. Seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja na praia, seja numa viagem, seja no trânsito, seja na escola, seja em todos os lugares. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Que Cristo venha resplandecer através de nós e através de vossas vidas. Quem abandona Cristo não encontra nada melhor, apenas perde tudo. Você que antes andava na presença de Deus e por algum motivo hoje está desfalecendo na fé, ainda que o justo caia 7 vezes Deus o levantará. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é justo e fiel para nos perdoar. Apenas uma gotinha do sangue de Jesus pode te deixar mais salvo do que a neve. Portanto, arrependei-vos dos vossos pecados e convertei-vos do vosso mau caminho e não endureçais os vossos corações. Lembra de onde caíste e volte ao primeiro amor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Até o próximo estudo, que é a segunda aula da carta aos Hebreus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor.